Olá, amigos de OG Notícias, olá, amigos de oestegoiano.com.br. Quinta-feira, 13 horas. E como sempre, todas as semanas, nesse dia e nesse horário, temos aqui a live, sempre uma pessoa importante na cidade sendo entrevistada. E hoje nós estamos recebendo aqui a Ellen Cristina Vasconcelos, que é presidente do Conselho Tutelar de Iporá. E a Ellen veio aqui para falar de Conselho Tutelar, da defesa dos direitos da criança e do adolescente, veio acompanhada. Está com ela aqui a Leonilda Lassi. Daqui a pouco vocês vão ver a Leonilda Lassi, está acompanhando aqui, dando assessoria. A Leonilda, que é uma veterana em Conselho Tutelar, muito experiente nessa luta. Ellen, meus cumprimentos, obrigado pela presença aqui no OG Notícias. Nós agradecemos, agradeço muito pelo convite. É muito importante a gente estar aqui no momento para falar com a sociedade, para falar das nossas atribuições e o que realmente o Conselho Tutelar é capacitado para fazer. Muito bem, Ellen. Ellen, no final dessa entrevista aqui hoje, o OG Notícias vai dar um pequeno presente para o Conselho Tutelar. Sim? No final da entrevista, um pequeno presente para o Conselho Tutelar de Iporá. Vamos começar nosso bate-papo, Ellen, e eu lhe pergunto sobre o seguinte: como está, Ellen, atualmente o Conselho Tutelar de Iporá no que diz respeito àquela estrutura que tem ali na Praça do Trabalhador, né? O ambiente sede, os equipamentos, os veículos, enfim, quais são as condições materiais de momento para que os 5 conselheiros de Iporá possam trabalhar? É satisfatório hoje a estrutura? Então, sobre a questão da equipe de atuação, hoje é uma equipe muito boa, né, que é comprometido com o Estatuto da Criança e Adolescente. Sobre a estrutura do Conselho Tutelar, ainda temos muito a caminhar, né? A gente acabou de receber um carro, ficamos muito felizes, porque faz parte da nossa atuação, faz parte do nosso atendimento, e assim, estamos aguardando o kit que a gente fala, que é o kit que vem do governo federal, porque os nossos equipamentos estão já antigos, né? E aí, com a questão do local, ainda assim, tem que rever muitas coisas, porque lá no local, lá onde é instalado o Conselho Tutelar, é um local de muito acesso de muitas pessoas, porque é numa praça. Então, acaba inibindo a família ou o adolescente a procurar o Conselho Tutelar. Bem colocado, Ellen, porque ali realmente tem um fluxo de pessoas que não tem nada a ver. Exatamente. Isso precisa melhorar realmente. E a Ellen falava dos conselheiros, vamos aqui mostrar os conselheiros tutelares de Iporá. São esses 5 conselheiros e conselheiras, tem um conselheiro apenas, e 4 conselheiras, a Enicreus, a Leonilda, a Ellen, a Cíntia e o Vailton. E nós temos aqui a Márcia, a Marta Marçal, ela é suplente e cobre as férias quando o conselheiro está folgando, né? Então esses são os conselheiros tutelares de Iporá. E assim, agora a gente não tem somente os conselheiros, nós temos uma equipe técnica, hoje no Conselho Tutelar. De assessoria. Nós temos a assistente social, psicóloga, nós temos motorista e nós temos também assessoria jurídica no Conselho Tutelar. Então assim, hoje nós estamos sendo referência, não só aqui, né, na região, como provavelmente no estado de Goiás, que ainda muitos conselhos, a grande maioria dos conselhos não tem essa equipe. Muito bem, pontos positivos aí do Conselho Tutelar de Iporá. Ellen, muito já se reclamou sobre a questão salarial para os conselheiros. Para ser conselheiro é preciso até disputar uma eleição, vencer essa eleição, e aí o salário a gente sabe que é baixo. Antes era apenas um salário mínimo, não sei se isso mudou. Além do mais, em outra época já se exigiu também, Ellen, do conselheiro tutelar de Iporá que ele tivesse uma dedicação exclusiva a essa função, ou seja, que o conselheiro eleito e empossado, que ele não tivesse outra atividade profissional. Isso ainda é assim? E comente sobre esse assunto, Ellen, já que fica parecendo que ser conselheiro tutelar é algo que tem mais a ver com um trabalho de doação à sociedade do que de recompensa financeira. Comente sobre isso. Então, o salário do conselheiro hoje melhorou um pouco, né? Hoje é um salário e meio, mais ou menos. Então, assim, já deu uma melhorada, mas assim, não é um salário que a gente possa falar que é um salário bom pelas nossas atribuições, né? Hoje nós contamos somente com esse salário, nós não temos planos de saúde, então assim, as nossas atividades, o conselheiro fica 24 horas, né,
à disposição e com um apoio. Então, assim, comparado a outras regiões, a nossa cidade é bem maior, né? E o número de atendimentos também são maiores. Então, assim, o salário ainda realmente para um conselheiro ainda é pouco. Mas, igual eu disse, comparado às outras regiões, né? Então, e sem falar daqui a gente, assim, estamos em situações também de risco, em alguns casos. A gente entra em algumas situações que só a polícia pode entrar. Ambientes pesados. Ambientes pesados. Então, assim, a gente não tem nenhum outro tipo de benefício, somente o salário dos conselheiros. Teria que ser melhor, né? Muito bem, Ellen, agora vamos abordando o assunto que é a defesa dos direitos das crianças, dos adolescentes, dos menores em geral. No geral, Ellen, nós vamos pontuar aqui algumas questões, mas no geral, como é que está? O nosso povo está respeitando os direitos das crianças e dos adolescentes? Então, é um assunto bem delicado esse, né? Porque a gente tenta trabalhar dentro do Estatuto do Adolescente e a gente tem esse comprometimento com o Estatuto, mas a sociedade ainda não entende. Então, às vezes, o direito dessas crianças, a violação vem da própria família, que viola. E, por muitas vezes, esse estatuto é desrespeitado. Então, assim, além disso, ainda temos uma omissão, né, da sociedade em algumas situações. E a gente recebe muita comunicação, né, durante o ano, mas, assim, há uma omissão ainda da sociedade. É o OG Notícias, hoje entrevistando a Ellen Cristina Vasconcelos, presidente do Conselho Tutelar de Iporá. O Ellen, falando de ocorrências mais frequentes no Conselho, nós temos aqui que nos últimos 3 meses em Iporá teve 66 ocorrências de conflitos familiares. Como são, Ellen, esses conflitos familiares e o que o Conselho Tutelar pode fazer nestes casos? Então, esses conflitos são vários tipos de conflitos, né? Então, assim, a gente tem essa equipe agora no Conselho Tutelar, que a gente trabalha com orientação. Então, assim, a gente não está ali ou do lado do pai ou do lado da mãe, a gente está ali preocupado com a criança ou o adolescente. Então, assim, é trabalhado em questões de orientação e, caso necessário, a equipe encaminha, se for questão de vínculos, né, afetivo, encaminha para o órgão que trabalha a questão do vínculo. Se for já uma violação mais grave, né, que a gente pode ocasionar dentro desse conflito, já é encaminhado por CREAS, né? Então, assim, a gente faz os encaminhamentos. O que a sociedade tem que entender que o Conselho Tutelar tem 12 atribuições. Dentro dela orientar, requisitar e encaminhar. Nós não somos polícia, nós não somos promotores e não somos delegados. Então, assim, o que o Conselho faz quando há uma violência, né, uns direitos? A gente encaminha. Muito bem. De fato, o encaminhamento. O Ellen, aqui na estatística do Conselho Tutelar de Iporá, consta que nesses últimos 3 meses nós tivemos 5 acompanhamentos em audiência. Que situação é essa? Então, esses acompanhamentos para nós já é normal. São acompanhamentos que o Conselho Tutelar houve uma violência de direitos e o Conselho Tutelar atuou, né, e virou processo. Então, assim, são vários tipos de direitos violados que a gente faz esse acompanhamento que a gente é chamado. Isso é da Justiça, da no fórum? Justiça, isso. Quando vira um processo, né, normalmente o conselheiro que atuou acompanha isso, né? Muito bem. Consta aqui na estatística ainda, Ellen, que em 3 meses o Conselho Tutelar de Iporá teve 26 termos de responsabilidade. O que é termos de responsabilidade? Então, é quando o conselho é comunicado de direito violado, agressão ou abandono de incapaz. Então, a gente pega aquela criança que está em situação de risco ou aquele adolescente que está em situação de risco e entrega com a pessoa responsável. Então, aquele termo é para a pessoa a criança fica sobre a responsabilidade dela.
E aí o que se faz nesses casos? Aí a gente faz todos os encaminhamentos, né? E aí a decisão final já não é nossa, né? Aí tem todo o processo jurídico e o agressor ou violador desses direitos tem que aguardar a resposta do judiciário. Ainda falando de estatística, presidente, aqui nós temos que em 3 meses foram 48 situações de crianças em situação de agredida ou agressora. O que os conselheiros podem fazer em situações assim? E quando fala de situação de criança agredida ou agressora, é briga entre menores? Nem sempre são brigas entre menores. Às vezes é adulto que agride o menor. Que agride o menor, né? Na grande maioria. Maus tratos dos pais, às vezes. Dos pais. Então acontece tudo no meio ali familiar, quando chega a esse tipo de agressão. Então a gente faz todo aquele processo também, né? Que é fazer uma escuta especializada, que hoje nossa cidade tem uma escuta especializada, fazer encaminhamento para a delegacia, a gente pega a criança, leve para fazer os exames necessários, e aí os encaminhamentos é feito para a delegacia e para o Ministério Público. Muito bem. Ellen, desde muito tempo a cidade de Porá, toda cidade tem que ter, Porá tem a Casa Lar, que funciona num local anônimo, onde são acolhidas as crianças em situação de abandono. Como está, Ellen, o funcionamento dessa casa, que a gente sabe que é mantida pelo poder público, a gente sabe também que a Casa Lar tem aí apoio da comunidade, e nos fale sobre as condições da criança lá nessa casa, como fica ela naqueles dias e sobre os procedimentos depois que ela sai de lá. Então, a casa lá existe sim, né? Ela faz parte da rede de proteção daqui da cidade. Nem sempre as crianças que estão lá são crianças que são abandonadas. As crianças que são acolhidas lá são crianças que teve seus direitos violados. Aí não tem, né? Uma pessoa, um familiar que possa... Essa criança que está lá, ele pode ser caso em que sofreu maus tratos na família, retira de lá para contornar a situação. Exatamente. E não quer dizer que essa criança que está lá vai para adoção. Né? E isso tudo é parte jurídica. Quem vê essa situação da criança, a partir do momento que o Conselho Tutelar pega a criança, acolhe a criança lá na casa lá que faz o acolhimento, aí fica tudo por conta da equipe responsável pela casa lá. E lá tem toda também uma equipe que cuida dessas crianças lá, aí já fica casa lá e judiciário. Muito bem. Uma questão grave, Ellen, não só em Porá, como na região, é a falta do ambiente físico para punição aos menores. É aquela questão, né? O menor não vai preso. Não vai preso porque não tem a cela apropriada. Existe punição para o menor, né? Nós sabemos que a lei prevê, mas não tem as condições ideais para poder punir o menor. Esses não podem ir, claro, para uma prisão comum, aquela que é destinada aos adultos, mas está previsto uma forma especial de recolher o menor do convívio social para que ele se reeduque. No entanto, não temos essas celas em Iporá. Parece, Ellen, que alguns estão indo para São Luís de Montes Belos, onde tem cela para menor. Fala sobre isso e essa dificuldade. Nem todos os adolescentes são restritos de liberdade. Quando ele é restrito, depende do crime que ele cometeu. E ele não é julgado como um adulto, né? Então, e assim... essa falta de local não só de Porá, como você disse, não é só do estado, mas é do Brasil todo, né? Então tem que ter um olhar de políticas públicas, né? Voltado a para esses adolescentes, né? Então assim, eu quero deixar claro que não é todos que vão ter punição, que é restrita a liberdade. Vai muito do crime, por exemplo, crime de homicídio é um crime grave, então eles são restritos, né? Esse sim, mas assim, nem todos os atos infracionais levam a eles a ser restritos de liberdade. Mas o fato de Iporá não ter a cela apropriada, digamos que um menor de 17 anos comete o crime, não tem a cela aqui, isso tem dificultado?
assim, acaba a pedido, né, a gente levar esse menor a São Luís, né? Então, assim, dificulta um pouco o trabalho. E assim, quando é alguma coisa grave, não é só o conselho tutelar que tem que ir, né? Eu tenho um policiamento atrás, então assim, acaba um pouco dificultando, sim. Mas é igual eu te falei, né? É um olhar que tem que ter aí, é um olhar macro, né? Macro, Uma coisa conjuntural, né? exatamente. Muito bem. Nós estamos caminhando já para o final do nosso bate-papo, mas para terminar a nossa entrevista, vamos alertar, presidente do Conselho Tutelar, sobre as denúncias de casos ilegais que percebemos ao nosso redor. Vamos chamar a atenção dos internautas para aquilo que ele vê ao redor dele, que está ilegal do ponto de vista do direito da criança e do adolescente. Nos oriente aí da denúncia anônima e divulgue a forma de levar essa denúncia até o Conselho Tutelar. Então, a denúncia pode ser anônima pelo telefone, nós temos Zap também, e assim, o que eu quero pedir para vocês, hoje nós estamos tendo um índice muito grande, além de drogas, de bebidas, né, e vendas de bebidas alcoólicas para menores de idade. O menor não está cometendo crime, deixando bem... Quem comete crime no artigo 243, corrigindo, é quem vende para o menor, é quem fornece para o menor. Então nós estamos aí na campanha, já pregamos alguns adesivos em alguns bares. Então assim, denuncie não só isso, a denúncia pode ser anônima e denuncie na hora, não denuncie uma semana, 2 semanas depois, que às vezes a situação é tão grave igual de agressão e não tem jeito, acaba assim, os procedimentos feitos, né, não pela metade, porque caso de agressão a gente tem todo aquele trabalho de levar no médico e tudo mais. Então denuncie na hora que as coisas estão acontecendo. E outra coisa para os pais, vocês os responsáveis legais pelos seus filhos. Os pais têm que entender que não é o Conselho Tutelar que é o responsável, é vocês que são responsáveis legais. Então assim, tire um tempo para o seu filho, fique mais tempo com ele, porque é isso que é de importância. Observe seu filho na rua, por onde ele está andando. Nós temos assim pessoas que a gente foi fazer a entrega, que os próprios pais deixam eles na porta dos bares. Então assim, dificulta. E aqueles pais o que vão daqui uns dias procurar o Conselho Tutelar por uma ajuda. Muito bem, conforme disse a Elia aí, denuncie. Denuncie, como ela disse, não deixe para depois, denuncie na hora. Falando ainda de venda de bebida para menor, tem havido punição para dono de bar em Porá nesse sentido? Então, nós vamos começar a atuar junto com a polícia agora, né? E vai haver sim punição. Nós vamos notificar esses bares a partir do momento que tiver denúncia, porque o Conselho Tutelar não fiscaliza bar, né? Então, assim... Tem que ser chamado. Tem que ser chamado. Então, denunciando, nós vamos notificar e vamos fazer o encaminhamento necessário para essa punição. É isso aí, nós tivemos aqui a presença da presidente do Conselho Tutelar de Iporá, a Ellen Cristina Vasconcelos. A gente agradece muito a ela pela presença. Ellen, e eu disse que você no final aqui levaria para o Conselho Tutelar de Iporá um presentinho. Tá aqui o presentinho, tem tudo a ver com o que você falou aí. Porque aqui, Ellen, são 100 adesivos, 100 adesivos que o Oeste Goiano está oferecendo para o Conselho Tutelar, divulgando o telefone de plantão do Conselho. Muito obrigada. Nossa, muito bacana. Vamos chamar aqui a Eleonilda. Eleonilda, chega aqui para você receber aqui os adesivos para levar para o Conselho Tutelar de Iporá. Essa é a Eleonilda Lace, é uma veterana do Conselho Tutelar de Iporá, uma mulher que já fez muito na defesa das crianças e dos adolescentes. É isso aí, obrigado Ellen pela presença, obrigado Leonilda. A gente conclui aqui a entrevista e eu arremato tudo isso dizendo que na próxima quinta-feira nós vamos estar aqui novamente com outra pessoa sendo entrevistada. O nosso entrevistado da próxima quinta-feira será o vereador Moisés Magalhães. Até lá, até quinta com mais uma entrevista.